Então fala você ligado aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari e trago notícias importantes do Vasco. Antes eu peço a sua inscrição. Aqui embaixo tem o botão vermelho inscrito, inscreva-se, é sempre muito importante. E também de graça a tua inscrição, então você que ainda não é inscrito aqui no canal, reforça aí a tua inscrição, reforça também o teu like, habilite o sino de notificações na opção todas, copie o link do vídeo aqui, compartilhe em grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook e diz para todo mundo que tem vídeo novo aqui no canal. É muito importante e de graça a sua participação. Gente, tem muita gente assistindo os vídeos aqui, esquecendo de confirmar a inscrição, repetindo nesse botão vermelho, inscrito, inscreva-se, esquecendo de deixar o like e dê essa moral aí, é importante aqui para o canal e de graça para você. Vamos alcançar, através do like, né, que o YouTube entende que o vídeo é bacana, que o canal é bacana, que você gosta dos vídeos diários do canal e recomenda esse vídeo também para outros vascaínos. Então, deixa o like aí e confirma a tua inscrição aqui embaixo, tá certo? Deixa essa moral aí. Bom, gente, vamos falar de Vasco, muitos assuntos importantes, né? Vamos falar sobre a situação envolvendo o Léo Jardim, sobre o novo diretor executivo do Vasco, Admar Lopes, né? E muito mais, sobre o mercado da bola e tudo mais. Gente, ontem saiu a informação de que o Vasco acertou o pagamento da dívida com o empresário do goleiro do Vasco, Léo Jardim. É uma novela, parece que o jogador, que o goleiro, não quer continuar no Vasco. O Vasco já chegou ali num teto máximo, o salário do Léo Jardim no Vasco pode chegar a 1,5 milhão de reais, é muito dinheiro para um goleiro, tá? Um salário de 1 milhão, mais bônus, mais, enfim, metas e tudo mais. Eu acho que o Vasco com essa grana consegue um outro grande goleiro. Se o jogador não tem vontade de continuar, não está com vontade de continuar no Vasco, dispensa logo, né? Conversa com o jogador, porque não adianta. Você está tentando forçar a barra para um jogador que deixou claro que não quer continuar, né? Não quer continuar no clube. Porque se ele quisesse continuar, ele iria entender, primeiro, a situação do Vasco, segundo, seria o goleiro mais bem pago do futebol brasileiro, por conta do salário. Se o Léo Jardim aceitar o salário, presta atenção, gente, o salário de 1 milhão de reais por mês, o Léo Jardim vai se tornar o goleiro mais bem pago, com o salário mais alto do futebol brasileiro. Nenhum goleiro do futebol brasileiro ganha mais de 1 milhão de reais. Então o Vasco ofereceu o teto máximo. A proposta está nas mãos do empresário do Léo Jardim e também do Léo Jardim, ou seja, se existia uma dívida lá atrás da 777, ou seja, o Vasco com o empresário do goleiro, não existe mais. O Vasco quitou tudo, está tudo em dia. Agora o Vasco aguarda, até com certa ansiedade, a resposta, o sim ou não, né, na verdade, do goleiro Léo Jardim, que pode se posicionar sim. Ele pode se posicionar sim. Parece que ele entregou a situação nas mãos do empresário dele. Tá, é com o meu empresário. Parece que é o que ele está fazendo, correndo da raia. Ele pode bater o pau na mesa e falar, não, eu quero continuar. O Vasco é um clube que eu, enfim, me identifiquei muito bem. Eu venho jogando, recebi convocação para a seleção brasileira, entre outras situações. E agora, né, essa novela toda para renovar o contrato dele, repetindo aqui, um contrato milionário. Então, eu acho que é uma situação grave, grave demais, porque meio do ano agora, o Vasco vai ter que se virar para correr atrás de um novo goleiro, né? Essa é que é a grande realidade. E saiu também uma informação que ele teria sido oferecido ao Bahia. Ou seja, mais uma situação delicada, né? Porque parece que o empresário dele já começou a correr mercado, ó, tô com o Léo Jardim aqui, sem contrato com o Vasco, né? Final de contrato. Um goleiro que foi comprado pelo Vasco. O Vasco pagou o passe do Léo Jardim. Essa que é a grande verdade. Mas vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Falar sobre reforço aqui, gente. O Palmeiras descartou ontem a contratação do meia atacante Alan Lasqueano, né, meio ofensivo do Argentino Júnior, um jogador muito novo ainda. Segundo o jornalista Jorge Nicola, o valor por 50% só do passe do jogador, desse meio, muito bom jogador. Ontem eu estava assistindo lances do cara, é um cara diferenciado, muito habilidoso. Olha, iria ajudar bastante o Vasco. Mas, olha só, por 50% do passe do jogador só, o Vasco teria que pagar cerca de 40 milhões de reais. Será que o Vasco tem esse dinheiro? Será que o Vasco tem essa condição? Será que hoje o novo diretor executivo do Vasco, tá, o Admar Lopes, enfim, vai usar da sua criatividade, da conversa, porque, diferentemente dos outros clubes que o Admar trabalhou, estava vendo o currículo dele, um currículo robusto, um cara que entende muito de futebol, um cara que teve sucesso por onde passou,
ou seja, é um grande dirigente português, o Vasco conseguiu contratar esse dirigente. Será que ele vai conseguir, sem dinheiro, montar um time forte e campeão? Vamos aguardar. Eu recebi uma informação ontem muito importante, que o Vasco está no mercado, que o Vasco está buscando reforços, que o Vasco está realmente priorizando o setor no meio-campo, mais um atacante, né? E pode ter que contratar também mais um goleiro, que não estava nos planos do Vasco. Ou seja, o Vasco está movimentando o mercado da bola. Tratando também da renovação do Felipe Coutinho. Recentemente o Vasco, né, dispensou o Dimitri Payet. Tem Jean Davi ainda para sair, para Alex Teixeira também, na minha opinião, tem que fazer uma limpa nesse elenco, né, enxugar a folha para contratar grandes jogadores. Né? Então, o português aí, Admar Lopes, já começou, está trabalhando já, não foi apresentado ainda, mas já está trabalhando, já está buscando reforços, e isso, na minha opinião, que é o mais importante. O Vasco precisa correr contra o tempo para reforçar esse elenco, reforçar esse time, entregar peças, boas peças para o técnico Fernando Diniz, para que o Vasco possa caminhar com mais tranquilidade na temporada 2025. Vamos aguardar, vamos esperar e torcer para que tudo dê certo no nosso mundo, né? No mundo vascaíno. Sobre o jogador Alan Lasquiano, eu repetindo aqui, é um jogador muito caro, não acredito aqui na contratação do jogador, pelo menos nesse primeiro momento, porque o Vasco não tem essa grana toda, e é só por 50% do passe do jogador, ou seja, seria aí uma compra bem, não vou dizer caro, jogador caro é aquele ruim que ganha 100 mil por mês e não joga, né? Não vou usar a palavra caro não, caro, mas são valores altos, né? São valores altos. Será que o Vasco tem esse dinheiro? Como é que seria essa negociação? Então, vamos aguardar. O Palmeiras desistiu. O Palmeiras correu do negócio porque entende que tem outras prioridades no elenco deles. Mas o elenco do Palmeiras é um elenco muito robusto, né? Diferente do elenco do Vasco. Então, o Vasco precisa correr contra o tempo para contratar grandes jogadores. Recentemente, o Vasco perdeu uma oportunidade. Soteldo foi para o Fluminense. Né? Foi para o Fluminense, o Vasco poderia ter... vamos aplicar uma pernada no Fluminense também. Já fizeram tantas vezes isso com o Vasco. Soteldo seria um grande reforço para o Vasco também, um bom reforço. Grande não, bom reforço. Né? Outro jogador é o Bosquilha, né? Um jogador que enfrentou o Vasco agora na Copa do Brasil, jogador do Operário, 29 anos, camisa 10. Né? Eu acho que iria ajudar bastante o Vasco, muito bom jogador. Está fazendo uma excelente Série B pelo Operário. Assisti outro jogo do Operário com o Bosquilha no meio campo, jogando muito mais uma vez. É um cara diferenciado, que eu tenho certeza que iria ajudar bastante o Vasco. Se o Vasco tem interesse no jogador, faz logo uma proposta, contrata logo. O Vasco não precisa reforçar só o time, não. O Vasco precisa reforçar elenco também. Tá certo? Então, vamos aguardar, vamos esperar essa situação envolvendo aí reforços no Vasco. Repetindo aqui, o Vasco está trabalhando, está negociando com jogadores e está passando algumas situações do Vasco, a diretoria, a gestão atual do Vasco, está passando algumas situações, algumas conversas para o Admar Lopes, que é o novo diretor executivo de futebol do Vasco. Ou seja, ele vai dominar isso no peito e vai sair jogando. É com ele agora, não é mais com a gestão, não é mais com o Pedrinho, não é mais com o Felipe, agora é com o novo diretor executivo de futebol do Vasco. Repetindo aqui, Admar Lopes, que não é de brincadeirinha não, tá? Não adianta pessoas do Vasco, vou meter o bedelho no trabalho dele, que ele é um cara sério, tá? Isso é informação, é um cara sério, é um cara muito reto, é um cara que não trabalha com brincadeirinha, não quer ninguém metendo bedelho no trabalho dele, isso já é muito bom pra gente, né? Já é muito bom pra gente. E ele quer, com certeza, fazer sucesso, né, aqui no Brasil também, já que se trata de um grande profissional. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Gente, e quero falar também aqui sobre a venda do Rayan. Rayan voltou, vai jogar contra o São Paulo, né? Na verdade, volta hoje do jogo, foi convocado para a seleção brasileira, né, sub-20, e agora retorna para enfrentar a equipe do São Paulo, o jogo amanhã, tá? 9h30 da noite, com transmissão aqui do canal. Então você que ainda não é inscrito, aproveita para confirmar a tua inscrição, transmissão aqui do canal. Amanhã, São Paulo e Vasco, no Morumbi, um jogo muito difícil para o Vasco, né? O Vasco precisa vencer esse jogo, tá? Para ganhar moral. O Vasco precisa ir bem contra o São Paulo, pontuar lá no Morumbi vai ser muito importante para a gente. Ou seja, o Vasco estão recebendo um reforço, né, que é o Rayan. O Fernando Diniz gosta muito do jogador, mas não é só para falar sobre essa questão envolvendo o jogo com o São Paulo que eu estou trazendo o Rayan para a mesa aqui, não. Estou falando que o Rayan será a maior venda da história do Vasco. Alguns clubes
já procuraram o Vasco já passou a situação envolvendo venda do Ryan, o valor pode chegar a 150 milhões de reais, repetindo aqui, que seria a maior venda da história do Vasco, e o Vasco está disposto a negociar o Ryan, sim, mas os valores são esses, cerca de 150 milhões de reais. Repetindo, seria a maior venda da história do Vasco, iria engordar bastante os cofres do Vasco, para o Vasco estar respirando. O Vasco, nesse momento, respira por aparelhos, né, nesse momento. De repente faz uma, duas vendas, aí a situação do clube muda de maneira radical, né? Então vamos aguardar aí essa situação envolvendo a possível saída do Ryan, a possível venda do meio atacante do Vasco, Ryan. Beleza? Gente, se atenta aí, reforça a tua inscrição, reforça o teu like, tem vídeo hoje à tarde, tem live hoje aqui no canal, então fica atento aí, fica ligado aí, reforça a tua inscrição, dê essa moral aí pro canal. Valeu? Daqui a pouco eu volto com essas e outras do nosso querido e amado Clube de Regatas Vasco da Gama. Um beijo no coração de todos vocês. Eduardo Ferrari, aqui do Rio de Janeiro. Saudações vascaínas.